ficar de fora. Mais ou menos era o que estava acontecendo. O que eu vejo nesse problema, nesse momento, é que como o Corinthians chegou até essa situação. Isso é o que é o mais complicado, não é? A falta de convicção no seu treinador, depois tira o Lázaro, traz o Cuca de uma forma equivocada, né? Aí tira o Cuca, agora você não tem treinador, você tem que jogar contra o Palmeiras agora, aí você pega o planejamento da semana que foi, o erro começou lá atrás um pouquinho. Depois de um dia de trabalho duro, é isso aí, fica por aqui, né, o Futebol 90. Obrigado para você que acompanhou a gente até agora, obrigado para você que deixou seu like, sua inscrição, seu comentário também aí no chat, tamo junto. A gente não tá podendo fazer as lives e tal, a gente tá fazendo por aqui nas estreias e tudo mais, então quem quiser acompanhar com a gente aqui, pode continuar que estaremos fazendo essas estreias aqui, tentar fazer, né, pelo menos todos os dias que tiver o Futebol 90, que tiver o SPNFC. Hoje falaram bastante sobre o Corinthians, sobre a contratação do treinador pelo Corinthians, como é que vai ser esse processo e tudo mais. E eu acho que antes de pensar nessa questão de contratação e tudo mais, é bom fazer um paralelo assim, né? E fazer uma reflexão de como são os processos para os dois maiores times do Brasil, né? No caso o Flamengo, no caso o Corinthians, e ver o tanto que é estranho como isso atrapalha o jeito com que os times são vistos também, né? Os dois times não têm projeto esportivo, fazem as coisas quase que sem planejamento nenhum, apenas por fazer e tudo mais. Eu não consigo entender muito bem por que isso acontece, não consigo entender muito bem por que isso é tão uma coisa desses dois clubes. O Flamengo e o Corinthians não conseguem se organizar minimamente, esportivamente, para tentar fazer algo a médio e longo prazo. Talvez por ter a torcida grande, talvez por ter muita pressão política também dentro dos próprios clubes, isso atrapalhe bastante. Mas uma questão que os difere é o planejamento econômico, o planejamento financeiro, né? Que o Flamengo tem, o planejamento administrativo que o Flamengo tem, e que o Corinthians aparentemente não consegue ter também, ou faz de uma forma diferente, que eu não sei exatamente se vai ter o mesmo fim. De qualquer forma, fica essa reflexão aí pra gente pensar bem como é que os times aqui do Brasil se organizam, porque Flamengo e Corinthians, que são os dois maiores, sobrevivem muito pelo que podem ser e não exatamente pelo que já são, né? Isso eu acho uma parte bem até meio triste, né, do que é o nosso futebol aqui no Brasil. De qualquer forma, o Corinthians tá aí agora no mercado para escolher um novo treinador. Não tem exatamente um norte, já tentaram o Tite agora, mas o Tite já negou, já falou que não vai assumir o clube agora, que acho inclusive o ato bem respeitoso do Tite, né? Ele tem sido mais respeitoso com o Corinthians do que foi o JJ com o Flamengo, por exemplo. Isso é uma opinião minha e tal. E nesse meio tempo tem agora um clássico para fazer, né? Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesse final de semana e, assim, com a situação como está, eu acho muito improvável uma vitória consistente do Corinthians. Ele pode até vencer o jogo, pode até ter um jogo razoável, mas dificilmente terá uma vitória consistente, uma vitória que vá dar a maior das esperanças para o seu torcedor. Pode ser que vença e consiga um resultado legal e tal, mas eu acho bem improvável isso acontecer, principalmente tendo um desempenho um desempenho considerável, né? Pode ser que consiga vencer o jogo, porque o futebol é desse jeito, né? E já falando um pouco do Palmeiras, obviamente, mas não tem nada a ver com isso, vai fazer seu jogo. Tem um retrospecto excelente do Abel, né, contra o Corinthians. Nesses clássicos, na verdade, os clássicos paulistas do Abel tem um retrospecto muito bom. E aí vamos ver como é que o Palmeiras se comporta. Imagino que vença o jogo, não acho que vai ser tão simples, obviamente, mas assim, acho que o Palmeiras vence com uma certa tranquilidade até esse jogo. E do outro lado no outro ponto ali, né, no outro estado,
tem Flamengo e Botafogo. Flamengo que vem agora numa crescente com o Sampaoli, vem fazendo um trabalho bem interessante, aí, apesar de serem apenas 3 jogos, apesar de ser ainda uma amostra muito pequena, né, do que pode ser esse time do Flamengo. Ainda assim tem muita coisa para se perceber ali, muita coisa para se entender de como o Sampaoli tá tentando escalar o time, tá tentando fazer o time jogar, muito diferente do que era com o Vitor Pereira, muito diferente do que era inclusive com outros treinadores que passaram pelo Flamengo nos últimos tempos, até mesmo o JJ, né, que é a grande referência dos últimos anos. E aí o Flamengo vem com essa crescente para enfrentar agora já um clássico, por coincidência, no começo da passagem do Jorge Jesus. O Flamengo também teve um clássico contra o Botafogo, que venceu, se não me engano, até por 3-2, se não me engano, um jogo no Maracanã, um jogo bem movimentado. Movimentos diferentes, obviamente. O Botafogo não perde, faz alguns bons jogos, porém não vem jogando tão bem assim, que possa dizer que o Botafogo vem num momento muito, muito consistente para enfrentar esse Flamengo. De qualquer forma, é um momento interessante, é um momento que pode ser vantajoso para o Botafogo para esse jogo. Fica também a curiosidade para saber qual o time o Flamengo vai colocar nesse jogo, qual o time que o São Paulo vai escalar para esse jogo. É muito claro que ele tenta fazer muitas mudanças, tenta colocar times diferentes para vários jogos, para poupar, para tentar ter ali adaptação para enfrentar aquele tipo de adversário, para tentar fazer também com que o time tenha essa reciclagem assim, dos jogadores, e os jogadores consigam jogar vários jogos e tal, consigam fazer uma temporada muito longa, que é a temporada brasileira, para enfrentar aí esse campeonato e os outros campeonatos que estão sendo disputados, né? E aí Flamengo e Botafogo se enfrentam no final de semana. A gente vai trazer aqui o linha de passe assim que o jogo terminar. Aliás, assim que o linha de passe terminar, terminando o linha de passe, a gente coloca no ar. Terminando ao vivo, né, a gente coloca no ar o gravado. Então quem quiser acompanhar com a gente é só continuar por aqui, deixar o like, se inscrever no canal também, que é importante, marcar o sino para receber notificação. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, muito obrigado mesmo a todos. A gente fica por aqui, tamo de volta depois. Deixa a inscrição, já marca o sino, porque cada vez que a gente colocar o vídeo aqui você fica sabendo. E aí já entra com a gente para assistir o programa completo. Tamo junto, tamo de volta daqui a pouco. Um abraço e uma boa tarde.